sugestão migrar para o canal Léo Ricardo Notícias no YouTube. O nosso convidado já chegou por lá e já vamos conversar com ele, mais um candidato ao Conselho Tutelar de Morro de Chapéu. Eleição será 1º de outubro e a gente tomou a iniciativa de começar aí o bate-papo com o pessoal desde a semana passada. E amanhã a gente faz a última entrevista dos candidatos, né? Foram dos 12, 10 toparam participar, apenas 2 não se dispuseram e a gente fica aí tranquilo com a nossa consciência de que todos tiveram a oportunidade. Lá adiante, tia Marineide, boa noite, sua bênção. A gente vai recortar este vídeo, né? E colocar somente o bate-papo aqui, também no canal, repetir e tal, para você conhecer os candidatos e escolher seu voto, fique à vontade. O nosso propósito é apenas informar a você. Pode abrir seu microfone, Alan, que a gente vai começar o bate-papo agora. São 18h17, cada candidato teve aí a oportunidade no mínimo de 40 minutos. Não será diferente para hoje. E a gente já saúda o Alan Douglas. Boa noite, bem-vindo à live do Léo, tudo em paz? Boa noite, Léo, tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer aqui pela oportunidade. Você também que está de casa, tirou um momento do seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Muito bom. Se você puder aproximar um pouquinho mais do seu microfone aí, tá? Para mim aqui o retorno ficou bem baixinho, mas acho que o pessoal de casa ouve bem. Tranquilidade, tudo tranquilo então. Bom, você já tem um roteiro, Alan, a gente não vai fugir muito dele. E a gente já começa pedindo a você para se apresentar. Quem é Alan Douglas? Tudo bem. Eu sou o Alan, me chamo Alan Douglas, tenho 23 anos, sou residente aqui de Morro mesmo, da família de Tony Borracheiro, mais conhecido como Tony da Borracharia. A família também aqui de Marcolino, da Viola, pessoal conhecido aqui em festejos de reis, aqui na cidade de Morro, que faz parte da cultura de Morro de Chapéu. Então, esse é o Alan, e estou aqui mostrando um pouquinho mais das minhas ideias, de quem eu sou, do que eu defendo, e tenho como base o direito de garantias fundamentais das crianças. Sou filho de Nélia. Nélia trabalha no INSS, é vigilante. Meu pai morava na Gruta dos Brejões, ele é de lá. Então a família é bem grande, né? Então eu costumo dizer, até brinco, né, que a nossa família é uma família que, se buscar aí, tem um parentescozinho aí com o Coronel Dias Filho. Mas é mais brincadeira mesmo. E é isso. Ok, o pessoal está aqui informando que está baixo e com retorno, mas está audível, Leonardo. Boa noite para você, ele se conhece o Alan. Bem-vindo, muito obrigado pela atenção também aí. Espero que todos possam acompanhar. É que a gente teve que dar uma interferida na sexta-feira, que aproveitando o feriado que não teve live. Marasilva.luz, deve ser o microfone. Pode ser aqui, microfone muito próximo do fone de ouvido. Vamos ver se melhora aqui com a configuração, a gente vai ajustando aos poucos. Pois bem, Alan, na sequência a gente pergunta por que você se interessa em ser conselheiro tutelar? Olha, Léo, ser conselheiro tutelar é algo de suma importância, algo que vai muito além de um cargo ou de uma responsabilidade. Eu costumo dizer que o que me faz me candidatar ao conselho tutelar e o que me despertou a esse interesse foi através das minhas experiências em trabalhar como voluntário em trabalhos voluntários e sociais, e tive a oportunidade de vivenciar as situações e de perto, assim, de famílias carentes, de famílias que necessitam de um apoio, que necessitam de uma assistência, e que muitas das vezes elas passam despercebidas pelo olhar de várias pessoas, e que muitas das vezes, por casos que elas têm em suas famílias, situações que elas passam, que elas passam a não ser assistidas. Então, o meu interesse e a minha vontade de estar como conselheiro tutelar é poder somar com essas pessoas, poder fazer esse papel que é estar dando assistência, que é estar dando apoio, estar averiguando essas situações que muitas das vezes a gente desconhece, mas que estão acontecendo na nossa sociedade. Muito bom. Deixa eu abraçar aqui a Geilza Santos, ali de Itaitu de Jacobina. Boa noite, Léo Ricardo. Deus te abençoe hoje sempre. Um grande abraço para você também, minha amiga. Deus abençoe. A Sirene Oliveira, Genivaldo Moraes, do Roçado de Catinga do Moura.
O canal da Liz é aqui de Morro de Chapéu, Leonardo Batista, Luzinete Mendonça, morrense, mas mora na Lagoa dos Lundus, de João Dourado. Luzinete, você recebeu os seus brindes? Eu quero a foto, viu? O Evaldo, assim que ele recebe, ele manda uma foto para nós aí, para gente divulgar aqui, porque toda sexta-feira tem sorteio para quem acompanha a nossa live e participa. Fique à vontade também para perguntar ao nosso convidado, tá? Alan, qual a sua opinião sobre o ECA? Olha, Léo, o ECA, ele é de suma importância, ele foi uma lei criada justamente para garantir que a lei, ou seja, que a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ela seja executada, aquilo que está contido nela venha a ser realmente executada, e no quesito da criança, do adolescente, do jovem, os direitos e garantias deles venham a ser realmente concretizados. Então, o ECA é de suma importância para que de uma forma que a Constituição ela seja efetivada e que as leis que contidas nelas, voltadas não só para a sociedade em si, mas para as crianças e adolescentes, venham ser colocadas em prática. Uhum. Então, eu acredito que, em minha opinião, que é de suma importância, primordial. Ok. Pois bem, é muito comum também as pessoas fazerem uma confusão em relação ao Conselho Tutelar e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você pode diferenciar para nós, por gentileza? É importante para você que tem em casa saber também, porque assim, o CMDCA é um órgão que a gente tem pouco conhecimento, embora a gente está falando aqui do mais especificado do Conselho Tutelar, mas é importante a gente saber o que é o CMDCA. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. O CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos e Garantias da Criança e do Adolescente, ele tem como papel principal fiscalizar, ou seja, fiscalizar o Conselho Tutelar. Ele precisa organizar, ou seja, decidir ações para investir na política da criança e do adolescente na nossa região. Esse é o papel do CMDCA. Ele tem como fundamento assim, os conselhos são formados de forma paritária, melhor dizendo. Isso significa que temos duas equipes. A primeira equipe que são de membros, ou seja, de representantes do governo, se pode dizer prefeitura, que são eles membros da saúde, da educação, da cultura, do esporte, e de mesmo modo temos, por outro lado, o pessoal da sociedade civil, que também fazem parte desse conselho. São representantes de ONGs, de associações, de trabalhadores que são do sistema de garantia de direitos também. Entre as responsabilidades... Pode ficar à vontade, o tempo é seu, você usa como você achar melhor. Acho que eu vou aqui só tentando contribuir com as perguntas que nós adiantamos. Entre as responsabilidades, Léo, desse conselho, eles devem fiscalizar o trabalho do Conselho Tutelar. Eu costumo dizer que, na verdade, ele tanto o Conselho Tutelar quanto o CMDCA, eles são irmãos gêmeos. Por quê? Porque eles nasceram de uma mesma lei, de um mesmo estatuto. Porém, eles têm funções diferentes. Eles trabalham de forma paralela, um executando e elaborando políticas públicas e o outro fazendo o atendimento, que é o caso do Conselho Tutelar. Então, essa é a diferenciação. Perfeito. Outra situação que é muito comum a gente ainda ter a confusão, apesar de uma das funções não estar mais na ativa, que é o comissário de menores, ou hoje seria o comissário da infância e juventude, né? Mas o pessoal confunde as funções do comissário de menores com o conselheiro tutelar. Inclusive, porque o conselheiro não vai na festa para pegar os moleques que estão lá bebendo e fumando, e é de menor, e não sei o que e tal. Diferencia aí pra gente. A figura de comissário de proteção, no caso o antigo comissário de menores, ele era associado geralmente a um comissário de proteção, tipo uma polícia, é associado a uma ação policialesca. Mas assim, eu fiz algumas pesquisas há um pouco tempo e eu vi que ainda há
em lugares a ação descomissariado. Descomissariado. Em Minas Gerais, já com outra nomenclatura, esse ano mesmo nós tivemos concurso para a prefeitura. A prefeitura não, para o Estado, melhor dizendo, aberto para essa função. Ou seja, mas o Conselho Tutelar, hoje ele toma essa frente, porque o comissariado do Conselho de Menores, ele já não tinha mais aquela efetivação, ou seja, como tudo na vida tem que ter um progresso, uma melhora, então foi uma forma de atualizar, de melhorar. Então, o Conselho Tutelar hoje atua da seguinte forma: ele faz esse papel de uma outra forma. Ele não vai lá buscar a criança, ele não vai lá buscar o jovem, mas ele pode sim estar ali, mas fazendo um papel de averiguação, de caso de alguma denúncia, e depois disso ele não vai, como eu posso dizer, diante da criança, mas ele vai buscar quem são os responsáveis, daquele jovem, se o jovem está bebendo ou fumando, aonde que ele viu aquilo, se ele está em um comércio, ele está bebendo, ele está usufruindo de algo ilícito, então o Conselho Tutelar vai estar penalizando, ou seja, averiguando ali para tomar as medidas passíveis, tanto do pai ou do dono do comércio. O comissariado foi importante, embora muitos não concordassem, né? Mas hoje o Conselho Tutelar está aí para suprir essas necessidades, porque assim como em Minas tem o comissário, que na verdade eu trouxe aqui, é Infância e Juventude, Comissário de Justiça da Infância, Juventude e do Idoso. Hoje aqui nós não temos. Então ainda engloba mais uma função aí, que nós não havíamos trazido antes. Abraçar aqui gbzin.trem702, cabisbaixo _slots aqui também no Instagram, Karina _unha também aqui no Instagram. Sempre sugiro o pessoal do Instagram para migrar para o canal Léo Ricardo Notícias, onde está hoje o Alan Douglas, que é candidato ao Conselho Tutelar de Morro do Chapéu, eleições dia 1º de outubro, e a gente está aqui, assim como os demais, né, que já estiveram por cá, e as demais também, ouvindo, né, um pouco desse conhecimento que cada um absorveu, obviamente. Está aqui o Leonardo Batista desejando boa sorte, Alan. Marília Moura chegou por aqui, boa noite. Mara é Poesia também desejando boa noite, né? E a Leléo também desejando boa sorte ao Alan aqui na nossa live do Léo desta segunda-feira, 11 de setembro. Alan, antigamente criança lustrava sapatos, carregava feira, ajudava na roça e dava conta da escola. É o que se pensa, né? Hoje não pode mais, no entanto, são usadas como aviãozinhos no tráfico de drogas e outras situações mais complicadas. Helenilde Chiara Santos, boa noite. Qual é a sua opinião a respeito? Olha, Léo, isso é um tema muito importante, porque por experiência própria, né, eu tive uma infância muito boa, bem diferente. E assim, desde pequeno, sempre fui interessado, curioso, e sempre busquei essa questão de trabalho. Eu via meus avós trabalhando. A gente, na nossa família, tem uma borracharia de família, tanto do meu tio, tanto do meu avô. E, assim, tanto os novos quanto os mais velhos, sempre tiveram alguma participação. Epa. E assim, desde os meus 10 anos, 8 anos, você vê, com 8 anos, através da ajuda que eu tinha, assim, meus avós trabalhavam na borracharia, meu pai também, e eu fui aprendendo, eles me davam funções, eu pedia, posso fazer isso? Posso fazer uma força de um pneu no carro? Eu falei, não, de carro não, mas pode fazer de um pneu de carroça. Ah, você pode fazer posso ajudar a fazer isso aqui? Eram trabalhos mais pesados? Não, você não pode fazer isso, mas você pode
fazer uma força numa câmara de ar de bicicleta. Ou seja, eles foram me ensinando isso. E, assim, nada desse trabalho, tudo isso foi me ajudando a criar um senso de responsabilidade, de caráter, de cidadão. Se eu sou cidadão hoje, graças a Deus, eu agradeço a oportunidade que meu avô deu, que meus pais me deram, que me ensinaram. E assim, essa é a minha opinião. Com 8 anos de idade, tinha a moda daqueles sapatinhos de LED, né? E era um pisca-pisca, todo mundo queria utilizar, e na época eu trabalhei dessa forma, com essa oportunidade que eles me davam, e consegui comprar meu primeiro sapato de LED, até do Homem-Aranha, eu lembro. E foi uma sensação, era algo muito bom na época. Então eu acredito, na minha opinião, nesse período que eu trabalhei, eu estava ali, não sei se eu posso dizer um trabalho, mas era um incentivo. Sempre gostei de ajudar, e por experiência própria. Mas assim, por outro lado, havia ali a questão, olha, você está aqui, está ajudando, nada do que eu fazia trazia riscos para a minha integridade física. E assim, me tornei quem eu sou hoje, justamente por isso, por esse sentido, por ser ensinado. Porque, acima de tudo, a família é a base. É a base. Então, para muitas famílias, a ocupação da criança, ocupar a criança ou o jovem, ocupar eles, para que eles é primordial para as famílias, como uma questão de cultura. Ou seja, se ele estiver dentro de casa, se está fazendo isso ou aquilo outro, ele não vai estar com pessoas erradas, ele não vai ter contato com coisas ilícitas. Ou seja, é uma forma de cuidar. Talvez muitos não entendem, mas a família ela tem isso, né? Talvez não da forma correta, seguindo a lei, porque a lei ela diverge muito da nossa opinião, e diverge muito do que a gente pensa, né? Que a gente acha, não, o nosso certo muitas das vezes não é o certo que a lei traz. Então, eu acredito assim, é importante que as famílias elas ensinem, sim, as crianças. No que se diz a trabalhos braçais que exigem da integridade da criança, a lei ela não traz isso, ela não é a favor disso, ela não permite isso. No Brasil, nós temos, abaixo de 16 anos, o jovem, a criança pode trabalhar. Ou seja, mas existem sim coisas que que a família pode ensinar para ela, que ela pode verdadeiramente criar esse senso de responsabilidade, saber o que é certo e o que é errado, né? Ele vai estar sendo ensinado, ele pode arrumar a cama, ele pode lavar uma louça, ele pode ter o contato com a terra, aprender a mexer com terra, com plantas. São trabalhos que a lei sim permite e que a família pode sim produzir no dia a dia da criança. No meu caso, embora pareça que eu estava ali trabalhando e tal, ajudando, mas na escola isso nunca me atrapalhou. Nunca me atrapalhou na escola, nunca me atrapalhou. Eu sempre tinha tempo para tudo. Tinha tempo para fregar um tempinho na borracharia, ajudando, varria, fazia alguma coisa. De mesmo modo, depois tinha o horário da escola, tudo certinho. Minha família me ajudou de verdade a separar tempo para cada coisa. E hoje muitas pessoas falam, você é muito funcional, mas é porque eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso foi justamente por conta de saber dividir o tempo das coisas. Então, interessante a sua forma de trazer essa colocação, que é muito comum as pessoas hoje repudiarem, né, até essa indicação. Já tem uma pergunta do Márcio Garcia que eu faço já, viu, Márcio? Boa noite para o Lécio Muniz de Mundo Novo, Videvaldo Jesus, Vido Ovo ali no Alívio, também acompanhando a gente. O professor Evaldo disse que o áudio do Alan está um pouco baixo, a gente vai tentar ver se ele aproxima mais lá do telefone ou do notebook dele, ou até se tiver um fone de ouvido a gente tenta ver se melhora. A Marília Moura diz aqui, boa sorte, sucesso, garoto, você tem potencial. A Ana Santos, parabéns, garoto. Marília Moura, vai longe, é muito inteligente. A Ayla Ribeiro, votem em Alan Douglas. E a Marília disse que você já é um vencedor
Deus abençoe sempre. Já, Márcio, a sua pergunta. De outro lado, Alan, o adolescente, ele não é obrigado, mas a partir de 16 anos já pode votar, né? E, de certa forma, alguns já infligem leis quando dirigem o veículo do pai sem ter habilitação, porque a idade não permite, entre outras situações. E aparentemente a sociedade enxerga que não há punição, não há uma forma legal de. Parece que se passa a mão pela cabeça e pronto. Como é que você visualiza essa situação? Olha, realmente é o que a gente muitas das vezes enxerga, né? Mas assim, a gente sabe que essa questão das responsabilidades, a gente aprende desde cedo, eu particularmente aprendi desde cedo. Isso, o pessoal fala assim, mas não morri por trabalhar, não morri por aprender isso e tal. É uma forma de falar, né? Talvez não culta, mas e realmente eu acredito assim. É a minha opinião. Muitas das vezes a nossa opinião vai divergir com a lei. Mas a gente tem que seguir o que a lei está trazendo enquanto não houver uma atualização, uma mudança. A gente sabe que tudo precisa de uma melhora, de um aperfeiçoamento. E assim também como na Constituição há mudanças de leis, aperfeiçoamento, tem coisas que já não são mais, já não precisam, já não são mais eficazes, né? Aí nós temos, a título de exemplo, uma Constituição que é velha, né? Que precisa também de um reparo, né? E também o ECA da mesma forma, da mesma forma. Quando eu mexo na Constituição, automaticamente aquilo que se refere a criança e adolescente também precisa ser atualizado, mudado. Isso é um tema também que pode ser, assim como a maioridade penal, é um tema muito crítico e diverge opiniões, também precisa de mexendo na Constituição, a gente também mexe aqui no ECA. Então, a minha opinião, eu acredito, Léo, que assim como eu posso votar, um exemplo, com 16 anos, não é obrigado. Mas eu também eu posso tirar a carteira de motorista, não sei se pode. Se não me engano, é 17, 18 mesmo? O voto 16, mas é facultativo, né? E a habilitação 18. Habilitação 18. Ou seja, há um desequilíbrio, né? Eu acho que quem tem capacidade de votar, quem sabe divergir, quem sabe... Porque se você vai votar, você tem primeiramente saber em quem você está votando, qual o caráter daquela pessoa, se aquela pessoa é uma pessoa que te representa de verdade, quais são os projetos, quais são as ideias, os ideais dessa pessoa. Então, se eu tenho, por exemplo, 16 anos e eu vou votar, automaticamente eu tenho que fazer isso. Se foi dado essa oportunidade dos jovens, eu vejo também como oportunidade deles, do jovem, ele aprender a ter responsabilidade, ele aprender também a ter esse senso de análise, né? Porque assim, a gente fala assim, o futuro do Brasil são os jovens. Eu concordo, mas antes de tudo, o presente do Brasil, da nossa nação, que é o jovem, que é a criança. A criança é a base. O jovem é o futuro. O jovem já tem um conhecimento, já tem uma bagagenzinha, o pré-adolescente, ele está sendo ensinado. Então, se ele pode votar, ele também pode, através, nós temos o ECA está aí para isso, para penalizar ou para, como eu posso dizer, chamar a atenção do jovem. Não é, muitas das vezes, da forma que a gente quer, que a gente quer uma forma mais dura, mais branda, né? Até no caso de crimes, como vocês estão uma das lives sobre a questão das regras que temos nos Estados Unidos, né? São regras mais duras. Sim. Né? É bem interessante. Ou seja, cada país tem uma forma diferente de lidar com crimes, com atos infracionais. No Brasil, nós precisamos também ter algumas mudanças, né? Literalmente. É importante dizer que
segundo estudos, nossa mente ela muda a cada 10 anos. Os jovens de hoje não são os jovens de antes. As crianças de hoje são crianças bem com a mente muito avançada. Você vê, você tem ideia que uma criança mexe em telefone, em celular, em tecnologia, que sabe mexer e os pais não sabem para onde vai, não sabem para onde que está indo ali. Uhum. Como que já aprende, parece que já aprende e já nasce com a tecnologia já nas mãos, né? Verdade. Os jovens de hoje, as crianças de hoje, eles têm uma mente totalmente diferente. Algumas crianças você não pode ter como pode dizer, você vê uma criança, você vê com a mentalidade muito à frente, muito à frente. Minha irmã mesmo, a título de exemplo, ela tem, é de tal forma que tem coisas que ela fala, tem coisas que você pensa que alguém ensinou, mas não é. É o desenvolvimento que é totalmente diferente. Então, por isso que eu falei da questão da análise da Constituição, de ECA, porque já não é. O ECA foi criado em uma época, a Constituição em 88, teve outras constituições, surgiram desenvolvimentos, mas precisa de uma mudança, ou seja, uma análise mais crítica, de coisas que sejam mais eficazes e que eram cobradas lá atrás e que atualmente precisam ser revistas. Ok. De uma forma totalmente diferente. Muito bem colocado. Ale Batera está por aqui pelo Instagram. Preto Absoluta diz: parabéns, meu querido, belas colocações. O professor Evaldo Massal diz que o áudio melhorou. A Helenilde Chiara, boa sorte, Douglas. O Evaldo diz também que agora, Léo, os candidatos a conselheiro de João Dourado irão ser prejudicados, pois a juíza não autorizou urnas em toda a zona rural. Seria uma no norte e outra no sul, e eles não aceitaram. Aqui em Morro de Chapéu também acontece isso, Evaldo. O pessoal vai ficar, porque o município é muito grande. Ayla Ribeiro diz para esse... o candidato é o número 830. Mara é poesia. Alan, você é diferenciado. Leonardo Batista diz: Alan é muito inteligente e capacitado para qualquer desafio. E a Marília Moura diz que você já é um vencedor. Daqui a pouco a pergunta do Márcio Garcia, porque a gente vai esgotar as perguntas do nosso roteiro, né? Alisson Ramos e Anne Lima também com a gente. Bom, de um lado, os erros que o adolescente comete. Do outro, os erros que a sociedade e a família comete com crianças e adolescentes. A violência doméstica, vítimas de estupro, geralmente são os familiares, né? Os pais, padrastos, tios, avós, enfim, né? Então, isso infelizmente é uma realidade. E a gente não vê a publicização destes fatos. Por quê? Olha, interessante, eu também me pergunto. Então, na questão de atos infracionais, eu não sei se a gente pode dizer crimes, mas atos infracionais que o jovem, o adolescente, ele pratica. E atualmente você vê que até adulto mesmo, que já tem a sua idade acima dos 18 anos, não posso dizer, já está entrando na fase adulta. Ou seja, as entrevistas mesmo, muitas entrevistas eu tenho visto, que meio que omite mesmo ali, é como se estivesse escondendo o ato o que foi praticado. Acho que isso não é legal, não é legal, essas questões. Jovens também, é uma forma, não sei, diverge opiniões, porque há pessoas que acreditam que estão omitindo aquilo ali, que está dando vez para que o indivíduo, para que o jovem, para que o adolescente, ou para que o indivíduo, falo na questão daquele que já é adulto, para que ele cometa aquilo novamente. Ou seja, há também uma falta de políticas públicas que interferem bastante nisso, mas também acredito que eu não sei como funciona dentro do Conselho Tutelar sobre essa questão de divulgação, sobre essa questão de publicitação de atos, mas os dados estatísticos devem sim ser repassados para os canais de notícias, porque a sociedade ela precisa estar a par também, embora também tenha uma parcela de culpa nossa de, às vezes, achar tudo normal, se não está sendo passado, a gente não vai correr atrás, não vai procurar,
assim, a gente meio que entra num comodismo e acha tudo normal, mas a gente tem que ser curioso mesmo, tem que procurar. Na questão da política, um exemplo, acabou a política, um exemplo. A gente tem que, agora que começa a política começa quando acaba o processo, aí inicia o trabalho da gente estar procurando, estar averiguando, estar vendo se os nossos representantes estão fazendo. Uhum. Na verdade, Alan, a lei hoje, ela preconiza, por exemplo, o jornalista que flagra o evento, é natural que ele não divulgue o nome do menor, do adolescente, da criança, porque a lei o protege de forma diferenciada, né? O adulto não. Se o flagrante do jornalismo for, né, naquele momento ali da ocorrência, ele tem a liberdade de divulgar. Já o policial não tem mais, né? Porque isso foi considerado abuso de poder durante um bom tempo. Então, o que a gente questiona é porque as pessoas costumam dizer muito que o conselheiro tutelar não faz nada, que é só dentro de um gabinete, dentro de um escritório. E a gente conhece a realidade dos conselheiros por trás do trabalho deles. Então a gente entende que a divulgação de estatísticas, olha, a gente esse mês teve o fato de uma criança que foi vítima de estupro, o autor foi detido e já está, né, encarcerado, a criança foi vítima de violência doméstica, ela já está sob os cuidados do Conselho Tutelar ou do Juizado de Menores ou de alguma instituição ou vai ser adotada por outra família, algo nessa linha. Prestar contas, na minha visão, acho que é importante. O Pedro Primo diz que não pode achar normal, pois a responsabilidade também vai sobre quem omite. Verdade, olha aí, frase interessante aqui. Robert Vânia Santos também, boa noite aqui. E Anne Lima diz que orgulho de você, primo, já venceu. E a Mara Poesia diz, Alan, você me representa. Alan, tem uma situação, olha, o professor Evaldo Nassau mandou aqui a foto dele já recebendo os brindes lá da live do Léo. Daqui a pouco eu mostro a foto. Mas é uma situação que sobretudo em cidades pequenas como a nossa, né? Que o conselheiro tutelar, ou a conselheira, ela se aproxima demais da gestão municipal. E às vezes partidariza o seu trabalho, deixa interferir no seu trabalho essa aproximação partidária, política local. O que é que você pensa a respeito? Você acha correto? Fique à vontade. Correto totalmente não é correto, porque a partir do momento que eu misturo o meu trabalho, eu faço um desvio de funções que eu tenho, que me é atribuída para fazer, porque na verdade isso é fazer politicagem, então isso não é legal, atrapalha o trabalho, mancha a integridade da pessoa que está ali à frente do trabalho, que é um conselheiro. Então, além de questão de caráter mesmo. E, ou seja, assim como o Conselho Tutelar é um órgão, ele é autônomo, ele não depende, assim, ele não depende assim, de prefeito, não depende do governo, ele não depende de coisas assim para tomar ações. E isso totalmente foge das linhas ali da atribuição do Conselho Tutelar. Do conselheiro. O Tutelar veio para fazer mesmo. Conselheiro isso. Então, ok. Não é legal, é algo que realmente deve ser, não sei se tem aqui em Morro, não tenho conhecimento, mas ou em qualquer outro lugar, é totalmente errado. Né? Uhum. A pergunta do Márcio Garcia eu vou fazer agora, nós só temos uma pergunta só do nosso roteiro, e você ainda tem 7 minutos, dá tempo aí para você trazer a sua opinião e também quer ouvir a minha, eu falo já. Léo, um político disse que as crianças estão assim por causa do marxismo nas escolas. O que você me responde? E o Alan? Olha, Léo, é algo interessante porque assim, o Alan, ele é totalmente, eu não sei, a gente vê em diversos lugares tendências ideológicas. Isso não é inegável. Acredito que, infelizmente, acontecem em diversos lugares, né? Mas, assim, acredito que isso influencia. Não sei se não tem um caso específico para me citar aqui, não sei. Mas acredito, eu sou um jovem de alma velha, porque acho que nasci na época errada. Eu penso assim, que
a matemática, a geografia, o português, acho que tem que ser aquele raiz mesmo que você aprende, morfossintaxe, que você aprende que você aprende a acentuação, a matemática que você aprende as 4 operações, da base mesmo. Eu acho que são essas coisas que fortalecem a nossa educação, e a educação é a base. Assim, e sou totalmente contra ideologias dentro de escola, seja de qualquer forma, seja política, partidária, enfim. Acredito que tem que ser passado na escola, é o essencial, é aquilo que o jovem realmente vai aprender para a vida. Eu falo isso porque eu estudo atualmente, eu gosto de estudar. Parece até ironia, mas quando você passa a estudar, que você passa a ter o conhecimento liberta. Então, acredito que se você introduz, eu não sei se. Infelizmente eu não posso dizer, né, com total clareza, mas no tempo que eu estudava, eu me formei em 2018, a gente via muitas coisas, muitas ideologias, muitas coisas que não tem nexo, não tem nada a ver Uhum. com o que realmente a gente precisa aprender na sala de aula. Né? Sim. Coisas que realmente extrapolam. Né? Eu vou ser breve na minha opinião para não tomar o seu tempo. Eu sou do tempo da educação moral e cívica, organização social e política do Brasil, educação religiosa. Acho que nunca deveriam ter saído da grade curricular. Ah, mas a educação religiosa cada um tem a sua. E por que é que eu não posso levar para a sala de aula a experiência de quem é católico, a experiência de quem é evangélico, a experiência de quem é umbandista e fazer as pessoas decidirem seu futuro? Né? Por que é que eu não posso mostrar? O candomblé. Qual é o medo do candomblé? Por quê? Por que é que ele não pode ir para a sala de aula? Ah, porque a maioria lá. Não, não é a maioria. Lá eles estão para aprender o que é cada coisa. Eu acho que talvez o professor não estivesse preparado para isso. E eu não acredito, Márcio, que exista esta ideologia para crianças. Talvez para adolescentes que já compreendem um pouco mais o mundo possa acontecer. Agora, cabe aos pais que muito e muito mais vezes estão distantes da escola. Os pais hoje eles fazem assim, ó, toma que o filho é teu. Não é assim que acontece na escola? O pai quer se livrar do problema, a mãe quer se livrar do problema e joga nas costas do professor. E aí depois acha que o professor ganha bem. Ainda tem esse detalhe, né? Então acho que tem que ser por aí. É a minha visão. Bom, Nélia Silva diz aqui, parabéns mamãe babá. Tenho muito orgulho de ti. Não sei qual é a mensagem aí, mas está passada. Minha mãe, é a minha mãe. A sua mãe? E o Evaldo Massal diz que a opinião no ensino com a educação moral e cívica e as outras que Léo relata também. Aline Soares chegou por aqui. Bom, Alan, resta-nos deixar você à vontade. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Não, passamos tudo. Falta só a sua mensagem final, o seu pedido de voto, a orientação para o eleitor, onde ele vai votar e tal. Você fica à vontade agora para as conclusões. Você tem aí 3 minutos, 4 minutos aproximadamente. Então, eu agradeço a todos que estão aí, tiraram esse momento para esse momento que é muito importante, que é imprescindível você conhecer, você saber quais são as ideias do seu candidato, aquela pessoa que está apoiando, a índole dele, embora, como eu disse, um jovem de alma velha, né? Mas estou aqui para somar com a população de Morro de Chapéu, poder contribuir através das minhas experiências que eu tive cuidando, estando ali com jovens, com adolescentes, de jovem para jovem. O pessoal fala de jovem para jovem, jovem se entende, né? O jovem se entende, o jovem ele tem uma linguagem. Enfim, mas eu agradeço a todos que estão aí. Olha, um imenso abraço para vocês. Espero que dia 1º de outubro chegue logo. A gente vai passando o tempo, a gente vai querendo que chegue logo, né? Mas é muito importante esse momento aqui, de esclarecer, de informar, de tirar dúvida, de tirar a pulga atrás da orelha que muitas pessoas têm. Acredito também, Léo, que foi muito importante. Acho que eu, particularmente, antes eu não sabia, eu não tinha conhecimento do CMDCA. Então, através do estudo mesmo, e a gente procurando, curioso, a gente vai descobrindo, né? E a importância também do CMDCA aqui de Morro de Chapéu. Então, peço seu voto,
Espero que você possa confiar em minhas mãos. Você vai estar colocando em minhas mãos, o senhor, a senhora, só a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus enteados, enfim, pessoas jovens que através de nós vão ter as suas garantias, vão ter aí os seus deveres. Os deveres são os mais importantes, eu acho. E os deveres também. E, assim, dia 1º de outubro, 830 é o meu número. Acho que o pessoal acha estranho, né? Por que o número do Alan é tão alto assim? Acho que é o mais alto, né? 830. Então a pessoa falou assim, ninguém vai lembrar. Lembra assim, 830. 830. O pessoal vai lembrar. Então, agradeço aí a oportunidade, né? Muito bom. A Edenilson chegou aqui agora, do lado do Ponto Alegre de Miragaba. Boa noite, Léo, e a todos. Respondendo a enquete, não deveria ter horário de verão. A Nélia Silva corrigiu aqui, botou um acento a mais, é mamãe baba, Léo. Cirlane Oliveira, parabéns, Alan, que Deus te abençoe. Leonardo Batista também colocou aqui um joia. Joelma Paula, parabéns, Alan. E eu fico muito agradecido por você ter aceitado o convite. Amanhã será a nossa última entrevista com os candidatos. O Rondinelli, que graças a Deus está melhor, está voltando para casa de alta, vai estar com a gente. E dos 12 candidatos, só 2 disseram que não gostariam de participar, porque são tímidas e não sei o que mais lá. Espero que para você tenha valido a pena também, né, esse bate-papo. Acho que a gente está aqui para isso e que vocês possam ter espaço em outros órgãos da imprensa da comunidade, para que vocês possam ser mais conhecidos ainda e se tornem realmente aqueles que vão estar à frente da defesa dos direitos das crianças e adolescentes da nossa comunidade. Reuter Oliveira diz parabéns, Ala, 830 na cabeça. Marília Moura diz parabéns, jogou duro. Nélia Silva, vote 830, vote Alan Douglas, o neto do Antônio Borracheiro. Edmilson de Jesus, Léo, choveu aqui pela manhã. Aqui também, viu? Agora à tardezinha também. E o Márcio Garcia diz que respondeu a enquete, mas não chegou para mim não. Manda a resposta lá no zap, que eu vou anotar aqui na nossa lista de respostas. Alan, muito obrigado, boa sorte e que a gente possa ter aí uma eleição tranquila, com certeza será. E dia 1º de outubro as pessoas exercerem seu direito aí, aqueles que puderem vão lá e escolham o seu candidato. Um abraço para você e para a família também na audiência e obrigado pela participação. Igualmente, não. Obrigado pela oportunidade. Abraço.